Então, pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula do conteúdo de matrizes. Nessa aula, nós vamos continuar fazendo algumas definições, mais especificamente definindo alguns tipos de matrizes, e vamos fazer algumas operações básicas de soma, subtração e a multiplicação de uma matriz por algum número real. Então, o primeiro tipo de matriz que a gente vai definir é a chamada matriz quadrada. Uma matriz quadrada é aquela matriz que possuirá o número de linhas igual ao número de colunas. Então, dessa forma, ela vai ter um formato quadrado, porque o número de linhas vai ser igual ao número de colunas, ou seja, M igual a N, lembrando, M por N, M é o número de linhas, N é o número de colunas. Nesse caso, como N é igual a N, a gente pode chamar simplesmente de matriz N por N. Então, seria uma matriz desse jeito aqui, o número de linhas é igual ao número de colunas, ou simplesmente nós dizemos que é uma matriz quadrada de ordem N, onde N é esse número de linhas e de colunas que é igual. Então, por exemplo, letra A, essa matriz A, 3, 4, menos 1 e 0, ela é 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Como esses números são iguais, ela é uma matriz quadrada, e nós dizemos, então, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. A matriz B, vocês podem ver aqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Os números são iguais, é uma matriz 3 por 3, então, portanto, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, porque o número de linhas e colunas é 3. As matrizes quadradas, elas são muito importantes e elas vão frequentemente aparecer para a gente, principalmente no próximo conteúdo de determinantes, porque o determinante é um cálculo que a gente vai fazer que só pode ser feito em matrizes quadradas. Em uma matriz quadrada, os elementos A, I e J, para os quais I for igual a J, então, por exemplo, A11, A22, A33, e assim por diante. Então, aqueles elementos que estiverem na coluna e na linha de mesmo número, então, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, como está aqui no desenho, eles formam o que a gente chama de diagonal principal. Então, é a diagonal desses elementos aqui. Para facilitar e ficar padronizado, a gente de cima para baixo, tá? Então, vejam, realmente é a diagonal partindo da direita em cima. Errou! Partindo da esquerda em cima e chegando na direita embaixo, tá? Então, essa é a chamada diagonal principal. Ainda a gente tem também a diagonal secundária. A diagonal secundária, ela é exatamente o contrário da diagonal principal. Então, ela, aqui tem uma conta aqui, mas ela parte de cima na direita e vem até embaixo na esquerda. Tá? Então, em vários lugares, eu até prefiro, que aqui é do livro que eu usei, mas essa setinha, ela também vem para cá assim. Então, é fácil da gente padronizar de que a diagonal principal começa aqui em cima na esquerda e vem até aqui embaixo na direita, e a diagonal secundária é o contrário, começa aqui embaixo para vir até aqui em cima. Tá? Então, esse estudo das diagonais a gente vai usar em determinantes na sequência. Tá? Por hora ele pode parecer meio desconexo, mas depois ele vai fazer bastante sentido. Outro tipo de matriz, uma matriz muito importante que a gente tem, é a chamada matriz identidade. Tá? Ela vai ser uma matriz em que a diagonal principal é toda composta por elementos igual a 1, e todos os outros elementos que não estão na diagonal principal são zero. Então aqui a gente tem uma matriz identidade de ordem n. Vejam, todos os elementos aqui da diagonal principal são iguais a 1, e todos os outros são iguais a zero. Tá? Então, não sei se está escrito aqui, não está escrito aqui. Então,
Por exemplo, a matriz identidade de ordem 2 vai ser essa matriz aqui, elementos da diagonal principal aqui igual a 1. Matriz identidade de ordem 4 vai ser essa matriz aqui. Então, todos os elementos da diagonal principal igual a 1, tá aqui, todos os outros elementos iguais a 0. Matriz identidade, lá na frente ela vai ter uma aplicação muito interessante, mas é como se ela fosse o número 1 das matrizes. Em que sentido? Quando a gente aprender a fazer multiplicação de matrizes, sempre que eu pegar uma matriz e uma matriz A qualquer e multiplicar pela matriz identidade, eu vou obter a própria matriz A. Então, essa matriz identidade, pensando nos números, né, se eu pegar um número qualquer e multiplicar por 1, é o próprio número. Na ideia das matrizes é a mesma coisa, só que esse número nosso 1 que a gente tem vai ser a matriz identidade. Tá? Então, esse é um dos principais pontos dela. O terceiro e último tipo de matriz que a gente vai definir hoje é a matriz transposta. Então, aqui está a definição. Então, a gente tem uma matriz M por N, então de M linhas e N colunas, não precisa ser quadrada aqui. Nós vamos chamar de matriz transposta de A. Então, ela vai ser indicada pelo T no expoente. Tá? Esse T pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo, aparece dos dois jeitos. A matriz do tipo N por M, vejam que inverteu, ó, que era M por N, aqui é N de navio por M de Mateus. Trocando-se ordenadamente as linhas de A pelas colunas de A. Então, qual que é o processo de transpor a matriz? É trocar as linhas pelas colunas. Então, o que era a primeira linha na matriz transposta será a primeira coluna. Vejam aqui em vermelho. O que era a segunda linha vai vir aqui e vai ser a segunda coluna. E o que era a terceira linha vem aqui e vira a terceira coluna. Notem que as ordens dos números se mantêm. Ó. O 1 ele está aparecendo primeiro, ele aparece primeiro. O -3 está aparecendo primeiro, aparece primeiro aqui na coluna. Então, é pegar a linha realmente e virar ela. Tá? Então, ela está deitada, eu vou simplesmente fazer ela ficar de pé. Tá? Então, aqui a gente tem outros exemplos que daí agora, então, aqui nós vamos fazer juntos. Não. Na verdade, eu vou fazer, mas a ideia é fazer agora. Então, a primeira linha de A vai virar a primeira coluna da transposta, a segunda linha de A vira a segunda coluna da transposta. Tá? Aqui, a primeira linha de B vira a primeira coluna, a segunda linha de B vira a segunda coluna, a terceira linha de B vira a terceira coluna. Então, é um processo bem simples, só que tem que tomar cuidado para não trocar a ordem das coisas, tá? Simplesmente a linha vira a coluna, a ordem dos números não vai se alterar. Então, e na verdade, o que está acontecendo aqui? Então, vamos fazer aqui uma matriz genérica aqui. O que está acontecendo, na verdade, é uma troca desses dos números do índice aqui embaixo. Então, está havendo realmente uma troca da coluna pela linha. Então, claro, nessa matriz aqui, só esses dois elementos que vão mudar de lugar, que foi o que aconteceu aqui embaixo. Mas, por exemplo, nessa matriz B aqui, ó, ela era B11, B21, B31. O que ela virou? Ela virou B11, B12,
1, 2 e B, 1, 3. Vejam pelo exemplo B ali que a gente fez. Ou seja, esses dois números aqui, os índices, eles mudaram, trocou o índice da linha pelo índice da coluna. Então, ó, tá? Então, mas o que a gente precisa gravar é realmente esse processo aqui de se fazer a transposição. Bom, terminamos agora de definir os tipos das matrizes. Então, agora a gente pode entrar nas operações com as matrizes. Então, No, God! No, God, please, no! No! aqui nós temos duas matrizes, A e B. Então, a matriz A ela é formada pelos números aqui direto, e a matriz B, esses números aqui estão aparecendo em forma de operações. Tá? Que se a gente resolver essas operações aqui, vai ficar assim. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai fazer é o conceito de igualdade. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de igualdade de matrizes. Essa é uma ideia bem simples, é uma ideia bem elementar. As matrizes serão iguais quando os elementos correspondentes forem iguais. Então, quando o elemento da primeira linha e primeira coluna for igual ao elemento da outra matriz, da primeira linha e da primeira coluna. O elemento da segunda linha da primeira coluna tem que ser igual ao elemento da segunda linha. E assim por diante. Então, os respectivos precisam ser iguais. Tá? Não tem muito segredo para falar de igualdade de matrizes. Então, é por isso que aqui apareceu como operações, para não aparecer diretamente o número. Mas a ideia, simplesmente, é que os correspondentes precisam ser iguais para que as matrizes sejam iguais. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Dadas as matrizes A, 2, 5, 10 e 1, e as matrizes B, x mais y, 3x menos y, 5 e 1. Calcule x e y para que A seja igual a B transposta. Então, aqui nós temos a matriz A. E aqui vou colocar aqui o sinalzinho de igual. Tem que ser igual a B transposta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a transposta de B. Lembra o que é a transposta? A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna. Então, primeira linha está aqui na primeira coluna, segunda linha está aqui na segunda coluna. Então, agora sim nós temos a nossa B transposta. Está aqui. Agora sim, é uma igualdade. Para as matrizes serem iguais, os números correspondentes têm que ser iguais. Então, aqui nós já temos 5 igual a 5, 1 igual a 1, ok. Mas a gente precisa calcular x e y. Então, qual é a ideia que a gente tira daqui? Que o 2 ele tem que ser igual a x mais y. Então, vamos anotar isso aqui no cantinho. X mais y igual a 2. E aqui, o 3x menos y tem que ser igual a 10. Isso aqui é um sisteminha de equações. Ele pode ser resolvido diretamente aqui pelo método da adição, que consiste em somar as duas equações, a fim de se eliminar uma das incógnitas. Nesse caso, como eu tenho o y com o mesmo coeficiente, só que sinal invertido, se eu somar as equações, ele zera. Então, me sobra aqui 4x igual a 12, x igual a 12 dividido por 4, que dá 3. Sabendo o valor de x, a gente pode substituir em qualquer uma das duas equações. Então, eu vou pegar aqui a primeira, vou trocar o x por 3, y igual a 2 menos 3, y igual a menos 1. Ou seja, para que as matrizes sejam iguais, o x precisa ser igual a 3 e o y precisa ser igual a menos 1. Então, essa é a ideia de
de igualdade de matrizes. É uma ideia bem simples, mas que a gente pode fazer diversos problemas com isso. Então, vão ter exercícios muito similares a esse na lista de exercícios de vocês. Tá? Feito isso, então, agora a gente pode falar das primeiras operações, realmente operações entre matrizes, que a gente faz, que é a soma e a subtração, que, na verdade, é praticamente a mesma coisa, de matrizes. Então, no que consiste adicionar ou subtrair duas matrizes? Significa adicionar ou subtrair os elementos correspondentes. Então, quando eu somar duas matrizes, eu preciso somar o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira linha. E isso vai me dar o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna, da matriz resposta, ou da chamada matriz soma. Quando eu somo o primeiro elemento da segunda linha com o primeiro elemento da segunda linha, isso aqui me dá o primeiro elemento da segunda linha da matriz soma, da matriz de resposta. Quando eu somo o segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da primeira linha, isso aqui me dá, na resposta, o segundo elemento da primeira linha. Quando eu somo o segundo elemento da segunda linha com o segundo elemento da segunda linha, isso aqui me dá o segundo elemento da segunda linha da resposta. Então, vejam que o procedimento é extremamente simples. A gente soma os elementos correspondentes e, no resultado, ele vai continuar na mesma posição. Então, aqui, 1 mais menos 1 dá 0. Está aqui o 0 na mesma posição que o 1 e o menos 1. 2 mais 0 é 2. Está aqui o 2 na mesma posição que o 2 e o 0 que eu somei. 2 mais 3 dá 5. Está aqui o 5 na mesma posição que o 2 e o 3 que eu somei. E, por fim, 3 mais 2 dá 5. Está aqui o 5 na mesma posição do 3 e do 2 que eu somei. Então, é importante tomar cuidado, somar as coisas certas e cuidado em manter posição e organizar certinho. Muitas vezes, uma dica aí, o pessoal às vezes tenta fazer umas matrizes muito pequenininha quando vai desenhar, e daí se confunde, não sabe onde está o quê. Não tenham preguiça, não se preocupem em economizar papel, isso é uma economia desnecessária de papel. Vocês estão deixando de fazer as coisas direito para pensar no papel, então não tenham preguiça de gastar folha mesmo, faz um pouquinho maior, faz mais espaçado, faz melhor para você entender, tá? Não tenta fazer tudo pequenininho, tá? Assim como é feito para a soma, isso também vale para a subtração, só que aí nós precisamos tomar cuidado, porque agora nós temos aqui um sinalzinho de menos. E se eu tiver um número negativo na segunda matriz, isso vai virar uma soma, né? Então, é importante a gente fazer por etapas e, primeiro, se possível, escrever realmente as operações. Então, 1 menos 1. Está escrito aqui. Isso aqui vai ficar mais 1 aqui, fica 2. Agora eu vou para o próximo elemento. 2 menos 0. Está escrito aqui na outra matriz. 2 menos 0 é 2. Está aqui na resposta. Próximo. 2 menos 3. Está aqui. 2 menos 3 menos 1. Está aqui na resposta. E, por fim, 3 menos 2. Está escrito aqui. Isso dá 1. Está aqui na resposta. Então, vejam que não tem como eu errar uma coisa dessa, desde que eu tenha atenção com os sinais, desde que eu tenha atenção em manter os números nas suas posições e a resposta na mesma posição e somar as coisas, somar ou subtrair as coisas certas. Então, desde que eu tome esses cuidados, a chance de erro aqui é 0, não tenho o que errar aqui. Então, dada a matriz A 3 por 3, e aqui tem um exercício igual àquele exercício que a gente fez no vídeo passado, calcule essa matriz A que a gente vai escrever, somado com a matriz identidade de ordem 3. Lembrando, matriz identidade
é aquela matriz onde todos os elementos da diagonal principal serão 1 e todos os demais elementos serão 0. Então, essa aqui é a matriz de identidade 3, a matriz de identidade de ordem 3. Agora, vamos escrever a nossa matriz A. Então, mesma coisa que os exercícios da aula passada. Escreve a matriz de forma genérica. Sempre o primeiro índice significa a linha. O segundo índice indica a coluna. 3, 3. Agora, nós vamos calcular individualmente cada um desses A's, seguindo as minhas 3 condições aqui. O elemento será 0 se o I for igual ao J, lembrando que o primeiro númerozinho é o I, o segundo númerozinho é o J. Vai ser 1 se o I for maior do que o J, e vai ser menos 1 se o I for menor do que o J. Aqui, na verdade, eu não tenho muito o que fazer de conta, eu posso escrever direto ela aqui. Então, A1, 1, I é igual a J, entra na regrinha aqui do 0. A1, 2, o J, o 2 é maior do que o I, menos 1. A1, 3, 3 é maior do que 1, menos 1. Aqui, A2, 1, 2 é o I e é maior do que o J, 1. A2, 2 são iguais, 0. A2, 3, o 2 é maior do que o 3, menos 1. Só aumentar esse ladinho aqui. E aqui a última linha. A3, 1 e é maior do que o J, 1. A2, 3 e é maior do que o J, 1. A3, 3 e é igual a J, 0. O que a gente vai fazer agora? Somar ela com a nossa matriz identidade. Opa, 0, 0, 1. Bom, qual vai ser a minha resposta? É só somar os correspondentes. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 0, menos 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. Está aqui a nossa resposta. Detalhe, só para... Acho que a gente já vai para a multiplicação. Eu só consigo somar duas matrizes quando os números... M primeiro. Eu só vou conseguir somar duas matrizes quando os números de linhas delas forem iguais e quando os números de colunas delas forem iguais. Então, ó, aqui eu preciso ter o número de linhas iguais para eu conseguir somar, e eu preciso ter o número de colunas iguais para eu conseguir somar. Se um dos dois, simplesmente um dos dois for diferente, eu já não consigo, não posso fazer a soma delas, porque daí eu não vou ter elementos correspondentes para somar. Se os dois forem diferentes, também nem se diga. Mas para eu conseguir somar, então, o número de linhas das duas tem que ser iguais, o número de colunas das duas precisa ser igual. Mais um exemplo aqui, então, determine o valor de cada incógnita para que as matrizes sejam iguais. Poderia ter colocado antes esse exercício, mas então, relembrando a ideia da igualdade, as matrizes serão iguais quando os elementos correspondentes forem iguais. Então, esse aqui tem que ser igual a esse aqui. Então, vamos colocar aqui. 3 é igual a x menos 2, então o x é igual a 5. O segundo aqui tem que ser igual ao segundo aqui, então direto a é menos 5. Esse aqui tem que ser igual a esse aqui, v igual a 1. Esse aqui tem que ser igual a esse aqui, c igual a 5. Esse aqui tem que ser igual a esse aqui, y igual a 4. E o último aqui tem que ser igual ao último aqui, z mais 3 igual a 0, z igual a menos 3. Então, aqui estão os valores de A, B, C, X, Y e Z, que tais quais as duas matrizes serão iguais. Bom, por fim, então, aqui a gente vai falar agora de multiplicação
de um número real por uma matriz. Então, bem simples. Para multiplicar um número real por uma matriz, multiplicamos o número por todos os elementos da matriz. E o resultado, então, vai ser os resultados dessas multiplicações. Então, antes de a gente fazer esse exemplo 4, vamos fazer aqui 3 vezes 1, 4, 2, 3. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar esse 3 por cada um desses 4 elementos ali dentro. 3, 6, 12, 9. Essa aqui é a matriz resultante da multiplicação. É simplesmente isso. Então, agora a gente pode fazer aqui a questão 4. Deixa eu apagar esse aqui. Então, sendo A isso aqui e B isso aqui, determine uma matriz X, ele não me diz o que é, tal que 2x mais A menos B igual a 0. Bom, ele não me diz o que essa matriz X é, mas como a gente está fazendo operações de soma, eu posso afirmar com certeza que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, nós temos aqui 2 vezes uma matriz que eu não sei qual é, então eu vou atribuir letras. Eu poderia muito bem usar a representação genérica A11, B, Errou! A12, A13, A21, A22, A23. Mas, para facilitar a nossa escrita aqui, e como eu não vou precisar dos índices, que nem eu preciso no outro tipo de exercício, eu preciso realmente o I e o J, que a gente não precisa. Eu só quero saber o elemento. Então, para facilitar a nossa escrita, vamos só colocar números mais simples, tá? Letras mais simples. Aqui eu vou colocar a matriz A menos a matriz B. Isso aqui igual a 0. Esse 0 aqui eu posso escrever como uma matriz nula, tá? Não tem importância. Bom, vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, nós temos aqui 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Essas duas matrizes aqui, elas têm uma subtração entre elas, então eu vou fazer a subtração. 3 menos 4, 1. 3, 2 menos 2, aqui vai ficar mais 2, vai dar 4. Menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos 3, 3 positivo. 5 menos 1, menos 6. 4 menos 1, 5. Isso aqui igual a 0. Ou a matriz nula dá na mesma. Porque a matriz nula é o zero das matrizes. Bom, agora são equações simples. Então, eu vou pegar o primeiro mais o primeiro tem que dar 0. 2A mais 1 igual a 0. 2A igual a menos 1. A igual a menos meio. O B, 2B mais 4 igual a 0. 2B igual a menos 4. B igual a menos 2. C, 2C menos 1 igual a 0. 2C igual a 1. C igual a meio. O D, 2D mais 3 igual a 0. 2D igual a menos 3. D igual a menos 3 meios. Aqui, o E, 2E menos 6 igual a 0. 2E igual a 6. E igual a 3. E por fim, aqui no cantinho que acabou o espaço, 2F mais 5 igual a 0. 2F igual a menos 5. F igual a menos 5 meios. Então, pegamos os correspondentes, somamos eles, igualamos a 0. Então, portanto, a nossa matriz C será menos 1 meio, menos 2 e 1 meio,
menos 3 meios, 3 e menos 5 meios. Então, o que eu fiz? Eu peguei, aqui foi a matriz C que a gente supôs no começo, né? A, B, C, D, E, F. Então, peguei o valor de A e coloquei no lugar do A, o valor de B no lugar de B, C no lugar de C, e assim por diante. Então, nós chegamos aqui na nossa matriz C resultante. Tá? Vão ter exercícios desse tipo, vão ter exercícios que é só somar direto, só multiplicar direto, mas vão ter exercícios que a gente vai precisar fazer uma equação assim, supor uma... é x, né? Não é c. X. E fazer contas assim, mas vejam que não é nada muito difícil, é mais manipulação algébrica das coisas, mas usando tudo que a gente viu nesse vídeo. Tá? Então, por aqui nós acabamos neste vídeo. Continuem a fazer os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem. E até a próxima.